E aí, galera, começando mais um Cafofo do Black. Como vocês estão? Muito boa noite para toda essa galera. A gente tá aqui num formato diferente. E aí? O que vocês me dizem aí? Nessa quinta-feira, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Semente, muito prazer. Eu tô aqui falando com vocês e tô mudando aqui as coisas. Muito prazer aí, para quem não me conhece. E vou dar aqueles recados que eu sempre dou no começo, que vocês estão ligados. Se inscrevam no canal, certo? Toquem no sininho para receber as notificações, beleza? E se inscrevam no canal de Cortes do Cafofo, tá bom? E é o seguinte, a gente tá fazendo um formato diferente, então tá meio que um teste aqui, vamos ver se tá rolando. Hoje, convidada super especial, minha brodinha, Roberta Neto. Vamos falar sobre projeção e relatos sobre ETs, tá bom? Tô vendo aqui se tá rolando. Vamos ver se tá rolando a live já aqui no YouTube. Ah, tá rolando. Oh, muito bem, da hora. E estamos transmitindo no Instagram. Não sei se eu não fui lá no Instagram, mas estamos transmitindo no Instagram. Beleza? Então é o seguinte, vou colocá-la aqui e bora resenhar. Bora resenhar porque eu sei que vocês gostam desse assunto, tá bom? É nóis. E aí, Rô? Muito sério. Olha, tem uma galera, hein? Tem uma galerinha. É, não, porque como a gente tá nesse formato diferente hoje, então não dá pra ver o chat. Mas dá pra eu colocar as perguntas da galera. Galera, mande perguntas aqui, tá bom? Pra Rô. E Rô, muito obrigado novamente. Porque eu sei que tá tarde aí já, né? É, então. E você. Não, mas você melhorou? Você melhorou do problema da insônia? Ih, por isso que você via. É, por isso que via com sono, né? Por isso que você via com sono à noite, né? Pô, mas você não tava fazendo a projeção de tarde? Então, mas você não tá. Mas você tava fazendo de tarde, não tava? Hum. Eu aconselho aquele horário que é melhor para a pessoa fazer. O. Galera, eu vi que a galera falou que seu áudio não tava saindo. Galera, o áudio da Rô tá O meu saindo áudio aí? não tá Não, saindo? não, pra mim tá saindo. Galera, o áudio dela tá saindo? Manda aí pra mim. E o meu, como que tá o meu áudio aí?
Manda aí, galera. Pra eu saber se tá tudo ok. A Cláudia Barreto falou que não tava saindo o seu áudio. Não. Hum. Agora sim, agora tá saindo. Ih, Rô, ninguém te escutou no Tá começo. certo agora? Tá tudo certo? Não acredito. Nós falamos tantas dicas já. Ainda bem que foi só no começo, né? Foi só o começo. É, tá tranquilo. Nós vamos fazendo mais dicas aí, vamos conversando, batendo um papo, falando sobre projeção astral e, e relatos projetivos sobre extraterrestres. Então, vão fazendo também suas perguntas aí relacionadas a esse tema e nós vamos respondendo na medida do possível. E a gente estava conversando antes aqui, o melhor horário para projeção, não é semente? A gente Isso. estava conversando aqui, falando sobre os horários, se dava para se projetar à tarde, se dava para qual era o melhor horário. Eu tinha feito umas alterações nos horários, e o melhor horário para mim é de 5 às 7 da manhã, mas cada um precisa ver o melhor horário para você, de acordo com sua adaptação, seu dia a dia, né? E ele também perguntou, semente perguntou se dava para fazer projeção astral à tarde. Dá para fazer. Da hora. Oi, mas você chegou a fazer à tarde um tempo, não chegou? Sim, é porque, eu mudei os horários, né, então eu gosto de hábitos, sabe, Hum. acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Então, às vezes, teve um período que eu comecei a fazer à tarde, por eu tiro cochilos às vezes, né, faz tempo que eu não faço isso, 15 minutos, 20 minutos e 10 minutos, e nesse período, às vezes, já tem projeção já. Então pode Ah, acontecer em pode acontecer qualquer então. horário. É, pode acontecer em qualquer horário, principalmente pessoas que já têm espontâneo, que já trabalham energias, né, dependendo do ambiente, a energia do ambiente, das pessoas, onde é que ela tá, como tá sendo o dia dela. Eu sempre aconselho fazer depois das 3 horas da manhã, porque aí já fica o ambiente já mais tranquilo, a maioria das pessoas já estão dormindo, o psiquismo do ambiente, né, já tá mais tranquilo também, o que facilita a projeção da pessoa fazer ali a técnica, né, de energias. Ou esse lance no horário é muito pessoal, né? É muito pessoal. Sim, sim. As pessoas perguntam muito qual é o melhor horário, e eu sempre recomendo o melhor horário para ela, porque às vezes a pessoa trabalha à noite, né, semente, não tem como fazer Isso. projeção de madrugada, então ela faz no horário que dá para ela, sabe. Então, ela vai testando. Hoje eu já sei meu horário mais específico, que eu gosto de fazer, que eu já dormi, já sou é isso que o pessoal os estudos, né, recomendam que a gente durma um pouco. Sonha tudo que tiver que sonhar, liberta tudo que tiver a libertar e depois faz. Mas acontece já, às vezes, de a gente já, né, sabe, assim, deitou, já vai, já escorrega, já sai. Então Ah, depende, ó, vai eu, eu, variar. eu prefiro fazer no, tipo, meia-noite em diante. Eu É. já Você prefiro. sente diferença? Já tentou em outro horário, já sentiu diferença? Ah, o barulho me atrapalha. Ah, o Aham. barulho do dia? É, tem isso. Sim. Tem. Aqui é super tranquilo, eu não tenho isso, mas aí eu imagino que sim. Então eu já prefiro a noite que tá um pouco, tá começando a ficar tranquilo. Então me dá pra se Aham. concentrar melhor. Sim, sim. Eu lembrei das minhas primeiras experiências, semente, eu queria só fazer à tarde. Sério? Porque eu achava que se eu fizesse à tarde, as consciências não estariam ali, né, próximas, as consciências que estavam, eh, mal intencionadas. Mas Hum. aí eu descobri, saí à tarde, na minha primeira projeção astral e vi que eles estavam ali do mesmo jeito, não adiantava nada. Oi, e o. Nossa, mas esse horário pra você fazer das 5? 5, né? É, eu faço normalmente porque assim, eu acordo às 3 da manhã, às vezes, eu acordo mais ou menos umas 2, 3 vezes da noite. Certo. Às vezes para ir ao banheiro, né, beber água, uma coisa assim, e dali já pode ser que já tenha experiências. São poucas as experiências que eu já deito e já vou dormir. Normalmente já tenho a projeção, né, normalmente eu durmo ali, sonho, tenho algumas ou não lembro, mas normalmente é 3 horas da manhã, mas ultimamente tem sido muito, muito entre as 5 às 7 da 5 manhã. é 7. É. O... uma pergunta pra você. Quanto tempo você leva pra conseguir se projetar?
Quanto tempo eu levei pra me projetar? Não, não. Não, na hora que você vai se projetar. Demora Certo. muito pra você fazer todo o Paranauê, né? Todas as técnicas, ou você consegue se projetar rápido? Não, não, eu não demoro muito não. Por quê? Eu demoro depende do dia. Depende do dia, depende do teu emocional, o que aconteceu durante o teu dia, entende? Depende do ambiente. Hum, Normalmente, dependendo da técnica também, do ambiente do dia, 10, 15 minutos já é o suficiente para mim. até que é Mas rápido. para algumas pessoas mas assim, para algumas pessoas, dependendo do ambiente, porque eu já trabalho também com espiritualidade, já então para mim é um pouco eu já tenho mais essa ligação, mas para algumas pessoas que têm trabalhos do ambiente mesmo que ela vai, sabe, semente? Hum, As pessoas que ela encontra, então ela precisa limpar mais as energias, trabalhar mais as energias. Então é por isso que depende, vai variar muito daquilo que ela pensa, daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela jogou ali, né, para o inconsciente. Então, assim, depende de tudo mesmo, várias coisas. E cada um também tem o seu depois que você vai pegando o ritmo das técnicas, você vai fazendo as práticas todo dia certinho, você já vai sentindo qual é o lado que está desbloqueado, qual é o lado que não está, qual é o chakra que já ativou, sabe, qual é o chakra que está ainda bloqueado, e você vai trabalhando ali, dependendo do que seja. E essa técnica da mobilização energética, esterilização, é bem bacana. Normalmente a maioria das pessoas que pelo menos que eu conheço, elas têm experiência com essas técnicas. Pô, aquela experiência que eu te falei minha, o que que era mesmo que você Hã. falou, Rô? Porque eu Eu não lembro, você me disse que tem que falar, repetir aí. Foi quando você estava em catalepsia e viu Isso, eu vi ah, esse um lugar diferente, né? na verdade, eu vi o teto riscado da minha casa e vi Sim, e tava com fumaça. sim, provavelmente você viu ali alguma bom, pode ter sido alguma energia, pode ter sido já a parte do astral, né, da outra dimensão, da próxima aqui fica mais próximo ao campo físico, então provavelmente você estava ali e teve conseguiu enxergar aquela parte ali, né, eh, aquela dimensão. Mas não, mas nesse caso não cheguei a sair do corpo, né? Mas aí você estava paralisado? Estava com catalepsia? Não, não tava, Como foi isso? não tava. Eu tava Você só ali, abriu o olho? Porque olha, de você me isso. é muito parecido com aqui. Às vezes a gente levanta para ir, por exemplo, ao banheiro, e você acha que tá no físico, você tá no astral. Então você pode já ter tido ali, tá levitando, você pode ter tido um leve deslocamento e enxergou aquilo ali, entendeu? Então pode ter acontecido. Não necessariamente na catalepsia, mas conta mais, Hum, conta aí. não, eu tava lá fazendo as técnicas e tava fazendo aquela do Saulo. Você começa a energizar do pé até Aham, a cabeça, sim, certo? sim. Comecei a energizar ali, você vai pensando na luz, ela vai tomando todo o seu Uhum, corpo, tudo isso. sim, sim, fazendo Quando a eu movimentação. Uhum, Isso, quando eu fiz da cabeça e comecei, porque aí você vai descendo, né? Sobe e vai descendo. Quando eu comecei a sim. descer, me deu de abrir o olho. E aí Uhum, eu vi desse jeito que eu falou, o que eu falei. O, o teto estava todo esfumaçado e estava uhum, cheio de risco, assim, vários riscos. Nossa, que negócio uhum, estranho. Mas eu não tava. Eu conseguia me mexer. Mas eu tava bem uhum. relaxado, sabe, o corpo. Sim. Bom, como não foi catalepsia, pode também ter acontecido a gente tem, às vezes, em estado de hipnagogia, hipnapompia, quando tá dormindo e quando tá acordando, a gente tem também clarividência ali. Hum. Então a gente pode também ver as outras dimensões. Então, pode Olha aí é legal, hein? Assim, Imagina você aí, semente, clarividente, hein? é, porque Trabalhando a assim, sua clarividência. porque assim, o lugar era igual. Mas Uhum, o único detalhe era isso. Que o meu teto não é riscado. sim, E, tava, sim. e a fumaça. A fumaça. Isso eu achei bem interessante. Tava bem. Sabe quando tá com.
Vai ser o quarto tá com névoa? Uhum, uhum. O duplo, ele é bem parecido com aqui. Ele é bem parecido. E pode ter algumas coisas diferentes, por exemplo, às vezes um armário de muitos anos atrás que tá lá. Então, às vezes hoje não tem, mas já teve por muitos anos. E às vezes nesse duplo ainda existe esse móvel lá. Então, vai depender. Aqui, por exemplo, Semente, às vezes eu saio do corpo e às vezes eu vejo um monte de fiação aqui. Aqui não tem fiação. E às vezes eu vejo como se tivesse uma construção, sabe? Que você tudo assim para fora, as eletricidades, como se tivesse em construção, e não tá. Então, assim, às vezes pode ser que o duplo também a gente possa ver diferente, sabe? Então pode acontecer isso. E esse duplo seria uma outra dimensão. É a mais próxima da Terra, daqui do físico, né? É o mais próximo, é a camada mais próxima, onde a gente sai e já vê ali esse, essa dimensão. Né, mas é mais perto aqui, é mais próximo. E nessa dimensão aí vive pessoas? Ou são só espíritos vagando? Hã, não, às vezes mais difícil, viu, é mais difícil, mas a gente vê, mas é mais difícil. Espíritos, né, às Hum. vezes as pessoas também vagando, inconsciente, depende, vai depender bastante, depende realmente do lugar. Eu vejo de vez em quando, não vejo sempre não, no duplo, eu Ah, vejo mais é? nas outras dimensões. É, Mas não é vejo tipo mais. mas não é tipo uma dimensão tipo sete além, né? Não, não. Ali eu acho que o pessoal tem um tipo de uma clarividência, sabe. Acredito que sim, Você acha? ali. Pô, Eu acredito que sim, é uma coisa bem, eh, eu não acredito que seja projeção mental, na minha visão, né. Eu acredito que seja mais uma clarividência, porque a pessoa está acordada e ela vivencia ali uma experiência, né, em outro isso. momento. Eu acredito que é mais uma clarividência mesmo, eu acredito. O... Porque assim, você já viu os relatos de Sete Além? Olha, faz muito tempo, eu já vi um relato, eu acho, sabe. Você Não, lembra de algum? meu, tem uns relatos muito loucos. Tipo assim, você tá no shopping, vai no banheiro, quando sai pra fora, você já tá em outro lugar. É, sim, sim. É, assim, projeção, a clarividência a gente faz também isso, né, é a sua consciência que se desloca. Você vivencia aquele momento, aquela experiência. Então, é muito doido, mas eu nunca vivenciei, então não sei explicar. Pô, Não mas o sei pro... mas o certeza se problema... tá o quê. Então, mas o problema dessa dimensão aí, né, do Sete Além, você pode se machucar lá, né? É igual aqui, meu. Não, nunca ouvi, não ouvi mais relatos. Falaram isso, que a gente se é, machuca, a pessoa se machuca? as pessoas de lá não gostam da gente daqui. E aí elas Eu tentam. acho que assim, se existe multiversos, né, Semente, a gente pode estar quebrando ali alguma coisa, algum espaço e tempo, né, Isso. acessando alguma coisa sem poder, e o povo manda a gente de volta, não gosta, que a gente tá lá Não, sendo curioso, né. eles falam que a gente não é bem-vindo lá. É igual o pessoal dos espíritos no umbral, eles não gostam da gente quando tá consciente, eles gostam da gente inconsciente, né. É, vai pra abusar, né? Então Da galera. não é todo mundo que abusa, tem algumas pessoas até que protege, poucas, mas tem. Mas é tipo no umbral aqui, que eles fazem isso também, eles não gostam muito não, eles abusam, fazem umas coisas bem bizarras, sabe, mas não gostam também não. Não gostam de se meter em algumas coisas, sabe, indo para determinados lugares, eles também não gostam. Então, bem O... parecido. Eu já vi o Saulo falando várias coisas que, assim, é muito louco lá no Umbral, hein, mano? Tem várias coisas lá, né? Tem coisa de tudo, tem de tudo que você imaginar, de tudo mais um pouco, Semente. É É, muito meu. doido, sabe. Coisas E- que você nem imagina. Às vezes coisas de filme que você acha que, nunca existe, mas tem. Às vezes a própria pessoa, ela criou lá, né, ela já viu lá, ela já tem uma ideia lá, e traz pra cá como um filme, uma série, alguma coisa do tipo. Mas tudo que você imaginar tem. Muito doido. Pô, mas, por exemplo, uma pessoa que é viciada em, vai, jogos de Uhum. azar.
ela vai pro Sim. umbral num lugar tipo assim? O umbral é o estado interno da pessoa. Se Hum, ela joga, mas ela tem consciência daquilo, se ela não é, sabe, tipo, se ela tem um controle dela mesma, emocional, mental. Agora, se ela tem um certo desequilíbrio, se ela tá ali, completamente dentro dela, emocionalmente, mentalmente desequilibrada, aí ela vai para um mesmo, provavelmente um mesmo região parecida, ela vai ser atraída para aquilo ali. O umbral lá, né, que a gente fala nesses, o pessoal fala aí no espiritismo e tal, eles formam ali, eles plasmam ali. Vários espíritos vibrando uma mesma coisa, eles começam a plasmar aquilo ali. Então cria aquela região. Então eles ficam ali plasmando. Aí o que que eles fazem? Ou ficam vagando, aí para sentir aquela sensação, né, de seja de bebida, de qualquer outro vício, eles se encostam, fica nas proximidades e vão procurar pessoas para encostar e ficar ali. Olha, vai jogar, vão jogar pessoas viciadas como eles, né. Eles procuram a mesma o grau de afinidade, né, o mesmo grau de pensamento, de vínculos, a mesma coisa que a pessoa que ele gostava, ela procura isso, para poder sugar ali e ter uma é a questão da afinidade, é a lei da afinidade. o, a gente tava falando do umbral e do Sete Além, eu lembrei de um relato muito louco. Que Seu? o. Não, do Melisse. Do Luciano Hã. Melisse, lá do canal Sete Além. Ele falou que tinha um cara que saía em projeção. E aí ele sempre encontrava um obsessor, uma incubus, uma mulher. Uhum. E ele Sim. fez um pacto com ela Uhum. pra ela Uhum. mostrar como que era, né, os lugares, né, na projeção, né, o umbral, tudo. E em troca disso ela sugava a energia dele. É, acontece. E ele Tem acordos. gostava, viu? É, porque a energia sexual lá é muito forte, né, então, eles fazem trocas direto, assim, não só é a mesma coisa que às vezes você trocar por bebida ou por alguma coisa, então ele tá trocando ali por energia, né, ele tá trocando. O sistema lá de pagamento do umbral é o sistema de troca, parcerias de troca, então: "Ó, você faz isso por mim, eu faço isso por você". E eu acredito, isso existe bastante, bastante mesmo. Às vezes, eu vejo alguns espíritos, pedindo mesmo, assim, para namorar comigo, com outras pessoas, pedem mesmo, assim, para ter uma relação mesmo. E eu não saio fora, isso não dá não. Pô, você já sofreu esse tipo de assédio? Ou quando você faz Já, projeção? já, já. Às vezes eu já saí do corpo já e já vi uns espíritos quando eu voltei, fugindo assim, né, me desvinculando, o espírito veio depois aqui querendo mesmo ter, como vamos dizer, um relacionamento Hum. comigo. Tipo, se iludiu ali com aquela pensamento e eu disse: "Não, ó, vai lá, fica na tua, aí na tua vida, só Oxe, vai seguir o teu caminho, o, que eu o, sigo o meu". o espírito querendo namorar com você? Olha só. É, isso acontece. E o pior, Semente, que tem, às vezes, pessoas que não conseguem namorados, sejam homens ou mulheres, porque tem espírito, às vezes, ali, sendo obsidiando ela, espantando, né, as pessoas, os namorados dela aqui, e ela não sabe, não tem nem noção. Pô, isso aí que você falou é muito verdade, sabia? Porque quando eu tinha 18 anos, eu tava numa época que nem minha irmã queria sair comigo. O espírito tem ciúme até da tua irmã, cara. Mano, o negócio tava feio. E aí eu fui num centro com. Acho que foi com o meu irmão. Foi Uhum. de Umbanda. E aí falaram que eu tava com uma pombagira do meu lado, que ela ia pra todo lugar que eu ia. E aí eles fizeram um trabalho todo lá, uma limpeza, e aí ela saiu. Aí as coisas melhorou. É mais ou menos isso, né? Sim, sim. É, assim, às vezes a conexão pode acontecer de outras vidas ou às vezes até no astral mesmo, a gente sai e às vezes médium, você não tem dono, né, e eles vai: "Opa, não tem dono, é meu". Eles são assim, eles acham que é deles, sabe. E toma essa posse e fica ali manipulando. E às vezes a gente nem não tem nem noção, né, às vezes o que tá acontecendo. Mas é muito importante que a gente também observe algumas reações, os sonhos, pesadelos, relacionamentos na nossa volta, e a gente vai buscando aí.
mas tem que ter cuidado ao se conectar com essas energias, essas consciências. Mas e o lance do, por exemplo, chega aí a rapaziadinha querendo encostar em você, fala, ô gatinha, vou encostar nela. E Não, cadê os anjos da guarda e os mentor pra ajudar nessa? então, existe o livre-arbítrio também, né. A partir do momento que a gente entra aqui, semente, a gente já sabe das repercussões de tudo que acontece. Então a gente sabe que também tem consciências desequilibradas. Aqui, né, na nossa vivência, a gente sabe também que tem consciências desequilibradas, então Isso. faz parte do jogo, né, faz parte do jogo. Então o que que a gente o que é o ideal? A gente se melhorando, a gente vibrar positivamente, é a lei da afinidade, a gente buscar coisas positivas para que consciências positivas estejam conosco. Agora os mentores não interferem. Às vezes você está lá inconsciente, né, fora do corpo, lá no bacanal, por exemplo, ele vai e te acorda, para você não acordar tão cansado, não, sabe, não ter tanto prejuízo. Às vezes ele só simplesmente te acorda, mas, a responsabilidade também é nossa. Imagina, semente, se teu pai, tua mãe ficasse o tempo todo ali, do teu lado quando você é criança, e não deixa você andar, cair, sabe? Ah, Não adianta, então você não vai evoluir. Então é a mesma coisa aqui, a gente precisa evoluir e os mentores sabem e permitem algumas coisas que a gente não só para a gente tomar decisões, ter, né, essa coisa de tomar decisões, mas para que a gente também possa aprender. sim. O erro também é uma forma de aprendizado. Mas acho que quando tem situações graves, acho que Eles intervêm. aí sim, né? Sim, sim, sim. Quando tem coisas que eles intervêm, mas tem coisas que ele vem que não vai, sabe aquela coisa que não vai, é bom para ele aprender? Aí Hum. eles deixam, né. Eu lembrei de uma experiência que eu estava no Brasil, semente, de férias, eu fui de férias, e, eu senti que ia ser sequestrada naquele momento ali. O mentor me parou, eu escutei, assim, e eu parei naquele momento, e eu vi o cara de moto, parou, e eu saí correndo, mas eu senti que foi o mentor que me parou mesmo para observar o que estava acontecendo. Então, nesse momento que ele sentiu o perigo, que não estava no planejamento meu e tal, ele me alertou para poder sair daquela, entendeu? Para observar e se atentar. Então, acontece, os mentores também podem intervir em determinadas coisas. É porque a gente vê uns relatos aí que muitas pessoas são salvas com aqueles sussurros, né? Ah, escutei Sim, isso e sim. acabei Eles tomam como fazendo intuição, né? Às vezes isso. a gente é um leve pensamento, sabe, a gente acha às vezes até que é nosso, ou às vezes a gente: "Ah, é só um pensamento", mas, são essa sutilidade que a gente começa a observar os mentores falando com a gente. Então a gente se observar, a gente vai conseguindo distinguir aí o que que é nosso, o que que não é, essas intuições aí. É por isso que a galera fala assim: Meu, se eu seguisse minha intuição, tinha dado certo. Mas também tem a intuição, tem, assim, sugestões que não são tão boas. A gente sempre tem o ideal. A gente porque nem sempre as sugestões são de mentores. Então o Boa você falar ideal isso, hein? é a gente questionar: "Isso aqui é bom pra mim? Isso aqui é bom pra outra pessoa? Eu vou magoar alguém? Eu vou me magoar? Eu vou", sabe? Então você tem que questionar isso, todo e qualquer, intuição, pensamento, você tem que fazer esses questionamentos, primeiro. Porque às vezes você acha ali que é um mentor te aconselhando, e você vai firme e forte, né, acreditando que é uma coisa certa, e não é. Agora o que que acontece também, a intuição, a gente às vezes a nossa própria consciência, semente, capta a energia da outra pessoa, às vezes a gente está sentindo que, por exemplo, uma pessoa, quer dar o golpe, está mentindo pra gente, então a gente capta aquilo ali. E só que a Certo. gente: "Não, né, não, tá coitada, a pessoa não vai fazer isso", aí depois quebra a cara. Às vezes é a nossa própria consciência mesmo tendo essa leitura, sabe. É. Ó, já quebrei a cara um pouco de não escutar a intuição, hein? Nossa. Nossa, mano. Aí você fala, puta, se tivesse feito, não tinha acontecido. Uhum. Mas agora você já aprendeu. Sim. Agora você vai questionar e vai: "Não", aí você decide agora. Mas nessa brincadeira aí tem a intuição do mentor
Do obsessor e também tem o lance do pensamento, né? Às vezes não é nenhum dos dois, é um pensamento também seu, né? Sim, é aquele negócio, conforme você vai treinando, você vai identificando o que é, mas mais ainda do que você identificar se é um mentor, se é obsessor, se é seu, mais ainda é observar se aquilo ali tá fazendo sentido, se aquilo ali é bom, se aquilo ali é ruim, que porque assim, mentor não vai aconselhar para você, fazer uma coisa, por exemplo, que pra denigrir a sua imagem, então sempre tem que observar mesmo o contexto da mensagem, o contexto da intuição. Aí com o tempo, que a pessoa vai treinando mesmo, ela vai observando, até a sensação vem junto, sabe, semente, a sensação às vezes de raiva com uma intuição, um pensamento estranho, questiona, porque às vezes realmente não é seu, às vezes é de outra consciência. Mas, sempre eu sempre falo: "Vigiar e orar", né, sempre, É isso aí. Vigiar e sempre, orar. sempre. Vigiar sempre. Isso É, é fato, né? é, é. E é aquele negócio, a gente tá sempre como dizer, atenção na gente mesmo, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, porque assim, os espíritos acessam, porque a gente tem aquela abertura. Sim. Então que a gente possa aprender, "Nossa, ele me acessou, aconteceu isso, então eu tô precisando trabalhar mais isso", porque a gente tende também, semente, a culpar o espírito. É claro que eles potencializam algumas coisas, umas irritações, algumas coisas, mas aquilo a gente tem de alguma forma, sabe? Então, é que a gente possa também ir trabalhando, fazendo o autoconhecimento mesmo, trabalhando no autoconhecimento. Ô, Rô, é o seguinte, eu quero saber. O povo quer saber. O... Você tem os relatos aí dos ETs, né? Sim, E eu queria saber como que começou esse, sei lá, como começou os ETs na sua vida? sim. Eu nunca procurei, né, mas eu sentia que, nossa, tem tantas galáxias, não é possível que não, né, não tenha mais, vidas por aí, mas eu não procurava. Certo. E quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a telepaticamente ter umas consciências, comecei a ver, né, na tela mental, comecei a ver umas consciências, eu disse: "Nossa, eu tô ficando doida". E conforme foi passando o tempo, eu tive a minha primeira experiência numa nave, mas eu não sabia que era uma nave na época. Tá. Então eu entrei na eu en eu fui convidada praticamente, né, eu apareci numa porta bem pequenininha, semente. Hum. E, e eu moldei o meu perispírito para entrar nessa porta, e essa porta abriu com a minha energia, né. Puta, Hoje eu legal. entendi que ela abre pela frequência que você está vibrando. E normalmente a gente é convidado, né, normalmente quando a gente está vibrando amor, coisas boas, a gente pode entrar nessas naves, né. E eu não sabia até então que era uma nave. Entrei, tinha várias pessoas, eu não vi extraterrestres nenhum, mas eu Tá. vi várias pessoas e várias cabines, parecia, na época eu fiquei na dúvida se era algum navio, alguma coisa, porque eu só via dentro, sabe. Era muito grande, e eu via várias cabines, várias pessoas, várias camas, tinha um tinha o primeiro andar, depois eu fui andando, fui para o segundo andar e fui para o terceiro, que tinha mais movimentação ainda de pessoas. Pessoas falando em todas as línguas, mais língua, mais em inglês, mas tinha variadas pessoas. E quando eu cheguei ali naquela porta, eu fiquei, sabe, assim, impressionada que você fica só olhando. Eu não vi extraterrestre até então. Certo. E aí, uma pessoa falou comigo em inglês: "Olha, fica à vontade, vai lá, coloca o seu, né, as suas coisas, senta ali e tal". Tinham várias camas. O que que hoje eu entendo dessa experiência? A gente estava fazendo a projeção da projeção. Provavelmente a gente estava ali fazendo uma projeção, de outro nível, sabe, ou projeção da consciência, indo para outras dimensões mais superiores, ao mais ou menos desse tipo que a gente estava fazendo ali. E a gente dormia naquele lugar, deixava o corpo, né, astral, eh, armazenado e ia para outros lugares. Certo. E na época eu não entendia nada semente, sabe, um lugar bem tecnológico, tinha um céu, um teto que parecia, eu pensei na época que era um navio,
porque parecia não tem aqueles aquários que você vai visitar fora do Brasil, sabe como é? Eu não sei se aí no Brasil tem. É, tem Aqueles um. aquários bem grandões que você vê animais, baleias não, as baleias a gente vê em outro lugar. É, Peixes grandes sei, e tal. tem o É aquário aqui. tudo Tem o aquário isso, aqui. aqueles aquários bem, Hum. né, então parecia isso, só que no teto. E eu ficava: Nossa, "Nossa, que lindo". Eu disse: "Como assim? Será que eu tô embaixo? E será que eu tô nossa, no que louco submarino? isso. Como é", na hora eu fiquei pensando, né. Então, só que eu não consegui na hora ali interpretar o que que era aquilo. Voltei para o corpo, algumas pessoas falando inglês comigo, eu não entendi nada do que estava acontecendo. E depois dessa experiência eu não liguei mais. Depois de um tempo, começou a aparecer uns loiros para mim, na minha tela mental, e eu disse: "Quem é são esses? Que eu não sei quem são". Eles se apresentaram para mim telepaticamente, falaram os nomes e tal. Quando foi uma projeção, uma mentora me levou para um lugar. Aparecemos em um portal, e ali, semente, ela pegou na minha mão, né, através desse portal, e nós aparecemos em um lugar aberto, como se fosse uma natureza, e ali eu vi o o Blue, que hoje eu chamo ele de Blue, e vi mais outro, né, outra figura masculina. Certo. Então, a mulher que estava comigo, ela tinha a fisionomia loira, alta, os 2, um tinha a fisionomia parecido com a loira, né, loiro, de macacão azul, e o do lado, ele era um ser azul. Hoje eu entendo que é um arcturiano, mas na época eu não sabia o que era. E ele olhou pra mim e fez assim, abriu os braços e fez: "Tá diferente do que você via?" Na clarividência ele estava se referindo. Tá. E aí eu simplesmente, sabe quando você parece que você vê uma pessoa e você só abraça? E eu abracei ele, a gente ficou ali, e naquele momento ali, quando eu voltei, saí do abraço, estava ele plasmado de um pleiadiano, que é, né, o macacão, azul, cabelos loiros e todos os 3 formados do meu lado. Tipo, estamos juntos trabalhando e dali a gente ia para algum amparo, algum trabalho, eu não me lembro. Então essa foi a minha primeira experiência, e eu acredito que foram os pleiadianos, porque eles têm as figuras mais parecida com a gente. A fisionomia, né. Então, por isso que eu acredito que foram eles para não assustar tanto. Só que o arcturiano já estava me preparando, que ele era um Tá. ser azul, sabe, umas orelhinhas meio pontudas, e ele já estava me preparando para conhecer ele, porque ele já estava me preparando na minha tela mental, eu já via direto ele, sabe, direto mesmo através da clarividência. E lá foi quando eu realmente conheci. Então, depois disso vieram várias outras experiências, mas essa foi a primeira, assim, que me deixou super sentindo mesmo que eu estava trabalhando com eles, que eles estavam com a gente, com a egrégora, e foi maravilhoso, a experiência é incrível estar com esses seres. Da hora. E daí por diante, semente, foram outras Aí começou, né? Aí o é, começou a aparecer sim. mais. Sim, e teve uma época, até hoje eu trabalho a minha clarividência. Depois de um ano e pouco trabalhando na clarividência, abri um portal, eu estava em catalepsia, eu estava realmente paralisada, né, à tarde inclusive, nesses 10 minutinhos que eu comentei com você, Hum. antes no início da live, desses 10 minutinhos de relaxar, deu aquele sono profundo, que às vezes eu já sei que é um chamado, fiquei em catalepsia. Dali dali na catalepsia que eu estava, do meu lado direito, abriu um portal pequeno, pequeno, desse tamanho. E aparecia só um olho, semente, imagina você ver um olho amarelo Você é com uma louco. pele azul, uma pele azul. Não, E ele só ficava mas o olho amarelo, todo amarelo ou tinha uma bolinha todo preta? amarelo, o olho todo amarelo e a pontinha e aquela bolinha, né, meio escura. Eu não me assustei na hora, mas ele apareceu, esse portal só apareceu assim, o olhinho, ele me olhando, e falou assim: "Por que você quer abrir a clarividência?".
E aí eu respondi, né, pra ele, porque eu queria ajudar pessoas e tal. Certo. E aí, na hora, eu fiz: "Poxa, aparece". Ele disse: "Eu não vou aparecer que você vai se assustar". Aí eu comecei a insistir: "Aparece, aparece", ele me acordou, sabe. E então assim, tipo, não, não é a hora. Então depois disso, eu comecei a ter, minha clarividência abriu mais, depois dessas experiências e tal, aos poucos, ela tá abrindo aos poucos, e continuo as práticas. E depois eu tive uma experiência com um reptiliano. E Eu não sei se tá aí? na ordem, mas, né, e eu fiquei muito assustada nessa época, porque eu estava dormindo, Semente, eu Hum. estava dormindo e eu levantei, como você desperta, só que eu despertei e levantei, né, o tronco, só que eu levantei o tronco astral, né, do espírito, perispírito. E nesse de levantar e me espreguiçar, eu dei de cara na minha porta do quarto com um reptiliano. Eita. E ele olhou assim pra mim, só que ele não me fe não parecia ser assustador pra mim. Ele tinha, lógico, tinha uma fisionomia muito estranha, né, muito feia, inclusive. E ele parecia uma cabeça, assim, meio de cobra, meio de, jacaré, sabe, uns dragão, meio estranho. A pele mesmo verde, escamada, meio estranha mesmo. E ele olhou pra mim, só, da porta, e ficou olhando, como se tivesse surpreso. E dali eu fiquei com muito medo, né, porque a gente ouve muito mal falar sobre de reptiliano, É, né. falou que eles são meio mal, né? É, e ali pra mim começou não foi um conflito, mas eu disse: "Caramba, o reptiliano, se for esse reptiliano mesmo, ele não é esse mal que falam, né, porque em nenhum momento ele quis me atacar, ele pelo contrário, ele quis sair antes de que eu visse ele. Só que eu levantei meu perispírito. Então assim, parecia ele ter me deixado ali e saído, sabe. Parecia. Mas na época, eu fiquei com muito medo, eu disse: "Nossa, tá sugando minha energia, que não sei o quê", e comecei, né. Fiquei nossa, quando eu fui ver na internet coisas horríveis falando sobre eles. Depois eu desencanei, né, disso, e depois eu vi que eles não são tão ruins assim. Vi outras experiências de pessoas, e hoje em dia eu acredito que não existe mesmo ET ruim, pelo menos eu nunca vi. Né. Ah, E ele estava tão assustado quanto eu, assustado assim, sabe, ele estava surpreso, olhou pra mim assim, só, né. Então, se fosse uma entidade, semente na minha visão, né, uma entidade que quisesse me causar mal ou medo, ou se fosse um espírito plasmado, ele ia estar em cima de mim me fazendo medo esperando eu acordar, hum. ou alguma coisa do tipo, né. Mas não, né. Então, foi essa experiência que eu tive com o reptiliano, e ele é muito parecido mesmo com algumas figuras que mostram, Parece uma cobra, né? Um jacaré, meio. parece, é uma pele parecido mesmo com um jacaré, sabe, meio verde, meio estranho, tinha um rabo também, sabe, uma cauda, né, que chama, mas era bem estranho, era bem estranho. Os olhos meio amarelos, assim, então por isso que talvez essa espécie que apareceu antes possa ter sido também um reptiliano, mas eu não tenho certeza. Porque existem várias espécies de extraterrestres, sabe, Sim. semente. Então, assim, e como ele não apareceu, então e ele foi bem claro: "Olha, se eu aparecer, você vai se assustar", né, então, imagina se aparecesse ali um reptiliano pra mim, eu realmente ia ter um treco, né. Mas E a pe... Nossa, você é louco. Você fala, que é isso, meu? Que é pois isso? é, imagina você, semente, ver no seu quarto ali, tá em catalepsia e ver uma ou então se levantar ali no astral e ver um reptiliano, o que que você ia Não, fazer? você é louco, mano. Não é mais cagar. Fala esse bicho aqui no meu quarto. Todo, né? Pois é, Tanta coisa pra pois é, ver. então Vai logo ver um jacaré gigante. exatamente. E na Um... época eu fiquei super assustada. Não, imagino. Eu vi o relato do Chico. Ele fala que dos ETs, tem 10% dos ETs que são maus. É, eu não sei, eu sou suspeita pra falar, porque até hoje eu não vi. Porque ele foi perseguido, né? Ele e o. Ele tava Ah, com. vi Você viu essa esse história. relato? Uhum. Ele foi Sim, vi essa perseguido. história. E aí ele falou que 10% não evoluíram moralmente. Evoluíram Uhum, tecnologicamente, mas moralmente não. uhum.
Eu não acredito É. que. É que você nunca viu, né? Um ET meio malzinho. Mas eu não acredito que todos sejam bons, não. Acho que deve ter um povo ruim aí. Ah, não sei, porque assim, a gente não tá também a banda voou, né, sem controle. A gente acha que tá aqui, né, mas, tem um controle maior, tem um comando maior lá em cima, né, acima dos ascensos. Então a gente eles têm um controle, sabe tudo que acontece com a gente. Então, será mesmo que, esse comando ia permitir, não sei, na minha visão, né, ia permitir que alguns seres, né, extraterrestres do mal, vamos dizer assim, usassem tecnologias para manipulação? Não sei, porque E- existe um certo limite, né, Então, na minha visão. mas você percebeu, se a gente juntar todas as histórias aí, né, de abduções, tudo que de uns anos pra cá não teve mais um Não, contato ruim, né? Era mais nos não. anos 40, 60, né? Essa época aí tinha uns contatos 70, e tinha uns contatos que a galera falava, né? De Sim. abduções que não eram muito legal, mas de uns tempos pra cá não tá tendo mais. É, não, de fato, a gente não houve mais casos de abduções, porque eles realmente pararam, né, diminuíram bastante. Agora semente, imagina você, um animal, na natureza. Você é biólogo, né, você precisa investigar, saber mais sobre aquele ser, proteger, ajudar mesmo a avançar, em vários aspectos, e você captura, coloca um chip ali e monitora. E a experiência ali daquele bicho, né, vamos dizer assim, é super traumática, ele morre de medo. Sim. Entendeu? Ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Na minha visão, é isso que acontecia com a gente. As pessoas abduzidas, elas não sabiam o que estava acontecendo. Era uma consciência muito maior, que é uma força muito maior, que levava elas e pronto, acabou. E os ETs, eles não são de conversar muito, principalmente os Greys. Os Greys não deram quase nenhum pio comigo, poucas as conversas que eles têm. Então eles têm mesmo essa fama, né, os Greys principalmente, de ET ruim, porque eles fizeram toda essa eles têm uma como dizer, eles são responsáveis, pelo que eu venho estudando, analisando, eles são responsáveis pelo esse projeto aqui desse corpício, né. Então eles precisam monitorar se tá tudo ok, como é que tá, para evoluir mesmo. Então, eu acredito que foi mais nesse sentido. E as pessoas na época não entendiam o que estava acontecendo. Hum. Então, eh, essa é a minha visão, assim, né, conhecendo também o pouco que eu conheço, a pouco de experiência que eu já tive, eu não acredito que esses seres super a gente sente mesmo amorosidade, a gente sente mesmo uma coisa positiva, sabe, elevada, próxima a esses seres. Então eu acho difícil, na minha visão, improvável ter ruim, mas eu acredito que seja mais nesse sentido, a interpretação do ser humano por uma coisa que para ele na época, naquele momento era, impossível entender. E que muita coisa que a gente ainda não entende, semente, muita coisa mesmo. Sim. Falou que tem os Greys, os menores, né? Falou que esse aí são os bonzinhos. E os Greys. Algumas pessoas chamam ele de malzinhos, É. justamente porque eles eram responsável pelas abduções. A maioria dos casos, 90% são eles que abduziam. Então, por isso que o pessoal, tem muito medo. Os Greys são os pequenininhos, né, mais ou menos entre 1 metro, 1,80 m, cabeçudo, olhão. Então, normalmente eles têm a parte de baixo, né, fina. Eles já chegaram a um estágio de evolução, onde eles chegaram a desenvolveram mais a cabeça, né, a mente, a mente ali, e deixaram de, desenvolver mesmo, atrofiou as outras regiões. A boca também, a boca atrofiou um pouco mais, porque eles não se alimentam da mesma forma. Então, esses são os greys, né, mas existem variadas espécies, De Greys, não existem tem? os Tem uns Greys de 2 metros, tem, né? só dos greys já tem variados espécies, sabe. Então tem a classe alfa, a classe gama, tem várias classes. Aí tem os reptilianos, tem vários mesmo.
Então, assim, eu já vi alguns até estranhos que não tem nem classificação, eu nunca vi classificação. A minha interpretação, eles tinham uma pele baixinhos, bem pequenininhos, tipo meio metro, sabe? E uma pele como se fosse um golfinho, meio azulado, e uns olhos parecendo ser cristais. Na minha interpretação, eu vi assim eles, e eu fiquei, meu, por isso que eles não aparecem, alguns seres principalmente. Porque a gente acha muito estranho, muito doido, esses seres aparecendo pra gente. Completamente diferente daquilo que a gente é aqui fisicamente. E a gente ainda tem uma cultura muito materialista. Isso. Então imagina aí a gente também, dar de frente com esses seres, porque eles têm tanta, vamos dizer assim, tecnologia e liberdade multidimensional, que eles podem estar em qualquer lugar. Então eles podem abrir portal aqui, podem abrir portal ali, então e assim vão, né. Mas, tem variadas espécies, tem os pleiadianos são os que mais, vamos dizer assim, que as pessoas gostam mais, Os, né. os São os pleiadianos mais é os loiros? sim, normalmente eles são altos, bonitos, sabe, às vezes afilados, olhos claros, cabelos loiros, e bem parecido com a gente, só que bem, sabe aquela como se fosse um estrangeiro, como se fosse uma beleza incalculável, sabe. Mas, Então ele, esse ma- normalmente é o padrão deles. mas eles são bem altos, esses, né? Os que eu vi tinha estatura um pouco mais alta do que eu, mais uns 1,80 m, 2 m, por aí, por aí. Você tem quantos de altura? Rô? Eu tenho 1,68 m, então eles tinham Ah, mais ou menos então eles são 2 altos, hein? metros é alto, né, 2 metros é alto, 2 metros é alto. mas mais ou menos assim, mais ou menos que eles têm, E essa falou, altura. e falou que as mulheres também são altas, né? Sim, sim. Eu já ouvi relatos, de pessoas falando que tem ETs muito mais altos, mas eu também nunca vi. Hum. Os mais altos que eu já vi foram esses pleiadianos, né, e o arcturiano, mais ou menos na mesma, estatura, mas é aquilo que eu falei, tem variadas espécies semente, variadas, variadas. Então, Como que é os arcturianos? Você viu, Rô? o arcturiano ele tem uma pele meio azulada. O que eu vi, ele tinha o olho amarelo, né, e tinha a orelha tipo de um duende, pontuda, sabe, assim, a cabeça oval, Certo. careca, né, careca, e ele usava tipo uma espécie de, pelo menos quando estava plasmado da primeira antes, né, antes de plasmar como um pleiadiano, ele estava como se fosse com uma capa. E bem parecido também com o que a gente vê em alguns Nos desenhos aí. alguns desenhos. É, ele estava com uma capa, como se fosse uma proteção, uma coisa assim, sabe. Era clara a capa, mas ele tinha também o monoide também, assim, né, Mas, duas mas pernas. de rosto até que parece um ser humano, né? Quem? Eu falei, de rosto até que eles parecem um ser humano um pouco. Os arcturianos? Mas é porque, assim, imagina um ser azul aparecer pra você, Então, mas né. assim, mas o rosto não é tão diferente assim, né? Eu achei um pouco, É? porque, assim, eles têm 2 olhos, têm boca até, né, mas eu acho um pouquinho diferente, sabe, porque eu acredito que imagina a gente fizer uma tatuagem no rosto, já assusta, né, então imagina um ser azul, né, o olho, o formato um pouco diferente, um pouco mais redondo, maior, e orelhas pontudas, cabeça arredondada, então careca, então a gente já ia tomar um susto, né, Tomar um morrer sustinho. de medo. É, Mas assim, então o olhar, assim, a feição deles era tranquila? todos eles feições amorosos, tranquilos, sorridentes. Esse arcturiano, por exemplo, ele abriu os braços, né, tipo, é diferente do que você, imaginava, porque na verdade eu já via ele, né, já vinha me preparando para ter essa primeira experiência. Mas, e ali ele é parecido com o que eu já tinha, que eu achava mesmo, né. Porque, assim, às vezes na clarividência mental não vem exatamente
com as mesmas características, vem um pouco diferente. Às vezes o teu cérebro também interpreta com uma coisa que você já viu, que você já identificou, que você já estudou. Então era assim que eu estava interpretando. Mas são super gente boa, eu só sinto amor, gratidão. Até os Greys, sabe, quando eu tive as últimas experiências com os Greys, eles são tranquilos, não são de falar muito, não são. Então, talvez por isso até nas abduções, eles não falavam nada, né, não explicavam nada. Então o povo lá desesperado lá, e eles mexendo na pessoa, colocando chip e tal, e eles não falam, né. Então por isso que eles têm uma famazinha aí de não ser tão agradável para algumas pessoas. E todo esse. Mas a experiência Não, eu ia te falar assim, todo oi. esse contato que você teve, é tudo por telepatia? Não, não, às vezes então, o contato aqui é por telepatia, normalmente é por telepatia, ou eu ouço, mas normalmente é por telepatia. Mas as experiências fora do corpo, não, não, as experiências do fora do corpo é como se porque às vezes lá é telepatia, só que você acha que tá movimentando a boca, às vezes. Você associa, entende? Entendi. Então esses, por exemplo, esses contatos, alguns eu associei que estava falando, mas normalmente o contato deles são assim. Tanto é que às vezes tem uns cabeção, né, que já tem a psique mais evoluída ali, ele já tem mais uma abertura bem maior, um desenvolvimento bem maior. Mas é bem interessante, sabe, a gente tem muitas pessoas que têm essa habilidade, só que ela não percebe. Na verdade todo mundo tem, é porque basta se desenvolver, algumas vêm com um grau maior, né. Você nunca pensou em alguém, e essa pessoa depois te ligou, minutos depois? Sim. É um contato de alguma forma, né, telepático, vocês estão ali, né, através de energia, pensamento a pensamento. Então, existe variados tipos. Então, mas esses seres são, sabe, eles se comunicam dessa forma, mas eles são super amorosos, semente, super, eu não tenho o que falar. Você chega perto deles, às vezes, vocês ficam sem reação, de tanto sensação positiva, agradável, sabe, que eles transmitem pra gente. Você acha que eles vão aparecer no nosso plano físico uma hora? Porque você tá vendo que tá tendo vários relatos aí, né? Um monte de coisa acontecendo. O governo aí também abrindo Sim. aí uns dados, né? Mostrando mais Uhum. coisa. Sim. O que que você acha? Você acha que vai pintar Outra aí? li as pessoas sim, as pessoas me perguntam, semente: "Por que que eles não já apareceram?" Porque não querem, Eu, a- porque não eu, querem. eu acho que a galera ainda não tá preparada. Exato. A gente não tá preparado ainda, porque imagina, semente, chegar aqui um monte de extraterrestre, todo mundo entra em pânico, ainda mais com os filmes que a gente vê, porque aquilo ali que a gente vê em filme não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, porque aquilo ali que vende, né, É. para o cinema, então mas não tem absolutamente nada a ver. Então, sabe, eu acredito que eles já falaram, através de uma mensagem, que vão aparecer, mas agora não é o momento. Quando a gente tiver por enquanto eles estão preparando a gente. Então por isso que está aparecendo muitos sensitivos, muitas pessoas tendo contato, muitas pessoas tendo projeção. Por quê? Porque eles já estão preparando mesmo a humanidade. Até eu acho que até o governo, a própria, eh pessoal daqui, né, eles já estão percebendo isso, que eles já estão querendo preparar. Você viu lá uma reportagem falando aí dos teólogos, que a NASA contratou, Isso. acho que foi 14 teólogos, alguma É. coisa assim, para saber o que que as pessoas, né, como as pessoas iriam receber. Então, com certeza, eles já estão querendo saber qual é o impacto que vai acontecer na sociedade, né, quando eles se revelarem. Mas, eles não dizem quando. E eu também não pergunto muito, sabe, Tá. em relação a isso. O, a NASA também fez tipo um tratado. Estão vendo lá Uhum. com os outros países. Quando tiver o contato, como se comunicar. Eles estão se preocupados com isso. Sim.
Sim. O Laércio, ele comentou que, se eu não me engano, tá, gente, que parece que ele que ajudou lá a fazer algumas coisas aí, desses contatos aí, sabe, como se preparar para, se eu não me engano, foi ele que fez. Uma mulher, ele entrou em contato com uma mulher, ixi, não lembro nomes. Então, se eu não me engano, foi ele que fez esse, sabe, essa uma preparação, tipo um relatório mesmo, como você saber que, como você se comportar. Você vê um ET, né. Mas eu acho que a gente está sendo preparado e não está, talvez muitas pessoas não perceberam ainda, mas a gente está sendo preparado aí para, vamos dizer assim, contatos aqui mesmo. Mas eles estão querendo preparar a gente, o que eu percebo muito, Semente, é que eles estão tentando preparar a gente consciencialmente, despertar cada vez mais pessoas, desse nível mesmo de consciência. Porque a gente ainda está muito, a maioria ainda está muito, ligado à matéria, né, ainda está muito realmente na Matrix, inconsciente mesmo, do que Isso. acontece, do que é espiritualidade, né. Que assim, eu acho que eu acho que assim, esse contato de as primeiras vezes, eu acho que eles vão mandar tipo assim, alguma coisa, uma sonda, aí vai descobrir que, pum, existe mesmo, tem vida. Uhum, Eu acho que não vai uhum. ser um primeiro contato e ele chegar com uma nave e descer. Eu acho que não. Não, até porque vai se pode ser risco, né, então eles, o que que eles têm tecnologias muito avançadas, o que que eles podem mandar? Podem mandar um holograma, né, uma imagem ali pra gente, para o primeiro contato, inicial, né, e ver como é que a gente vai reagir. Então, assim, tem diversas formas, mas, eu acredito que ainda não vai ser agora, eles estão, pelo que eu percebo do trabalho que a gente vem fazendo, eles querem despertar mesmo as pessoas, que as pessoas estejam receptivas, cada vez mais abertas para o mundo espiritual. E é aquilo que eu falei, que eu tô falando, Semente, assim, imagina, as pessoas no mundo não têm nem noção, às vezes, de mundo espiritual, da Sim, espiritualidade. Imagina se a gente for falar de ET, porque assim, né, na minha visão, os ETs, eles estão no astral, eles estão em altas esferas. Eles já morreram, vamos dizer assim, né, estão em outros planos, mas eles podem vir para cá, em qualquer, eles podem ter tecnologia tão avançada que eles podem, realmente aí modificar, qualquer, passar em dimensões mesmo, qualquer plano. Então, vamos ver, mas eu acredito que vai demorar ainda um pouquinho para eles aparecerem. não, Acredito tá. que eles vão aí despertar ainda muitas consciências, pelo menos esse é o trabalho que eu venho ouvindo aí, que a gente vem tentando fazer também, né. Ô, Rô, tem uma perguntinha da Dani aqui, ó. Olha lá. Roberta, em sua opinião, quem é Aster Sheran? Aster Sheran, o famoso Aster Sheran. É, o Astacheran, já ouvi falar. Bom, ele faz parte aí do comando, pelo que eu sei, né, o comando Astar, né, o comando, ele tá lá na meio do Top. comando mesmo, que controla toda essa Ele tá no região, top, ele é dizer top. assim. Tá no, ali, Sim, né? sim. Sim, sim. Algumas pessoas até falam que tem contato com ele, né, também não posso nem falar muito sobre quem é ele, porque cada pessoa fala uma coisa, sabe. Então o que que eu recomendo? Eu recomendo muito os estudos do Laércio, para quem quiser se aprofundar, realmente extraterrestres. Por que que eu recomendo ele? Porque as minhas experiências batem muito com o que ele fala. Hum. Né, as experiências, seja dos extraterrestres, seja de chip, seja de várias outras coisas, batem muito. Então eu aconselho mesmo que, procure mais a fundo o Laércio. Mas o Astar, pelo aquilo que eu sei, o pouco que eu sei dele, ele tá lá no comando mesmo aí, controlando esse projeto que a gente tá aqui. Não, e fala que o comando ele protege, né? Ele protege a Terra também. Sim, eles fazem várias coisas, eles protegem a gente da terra, programa outras coisas, programas, como vou dizer assim, a gente às vezes está fazendo besteira, né, querendo entrar em guerras aí, e eles vão lá e fazem aquela reunião, organizam e interferem. Quando eles sabem que tem que intervir, né, que é perigoso, eles fazem essa intervenção. E a Dani falou assim: mas será que é verdade? Puta, é difícil, né? O que que é verdade? Do Aster Sheran?
Olha, então, é por isso que é complicado, porque cada um tem uma experiência, vai falar aquilo que acredita, né, de acordo com as Hum. vivências, aquilo que ela estudou. Então, por isso que eu não falo muito, porque eu não vivenciei isso, eu não conheço, né, eu não tive esse contato. Como é que a gente vai saber se é verdade, né? Quando a gente tiver o contato, quando a gente souber. Então, assim, por isso que eu nunca falo uma coisa que eu não sei, que eu não vivenciei, que eu não experienciei. Eu sempre falo: "Olha, eu acredito, pode acontecer". Porque e se a gente, por exemplo, achar que ele é uma coisa e ele é outra, né. Então, assim, às vezes a gente pode estar errado. Então a gente sempre também tem que estar aberto a essas mudanças, a essas possibilidades também a gente tá errado nessa mente. É. Mas, é experienciar. Agora esse ser está tão grau tão alto de elevação que talvez a gente nem capte, sabe. A E eu vejo energia, aí né? um monte de é muito alto, é muito forte. E eu vejo gente aí canalizando ele assim, ó, e não pra mim é suspeito, pra mim é suspeito, mas pode ser, né, não É, vou dizer que então, eu não. fico meio suspeito também. Quando a galera fala, tô canalizando tal coisa. Ah, não sei, não sei. É, até eu quando eu canalizo algumas coisas, semente, eu falo: "Olha, pode ser, pode não ser, o importante é a mensagem, leia a mensagem, vê se ressoa, vê o que que tá, né". Então a gente sempre tem que estar, atento. Médio sensitivo, canalizador, eu acho que a gente nunca pode dizer que aquilo ali é a verdade, até porque a gente é um intérprete. E se a gente estiver interpretando errado, né, e se a gente estiver interpretando de outra forma? Então, vai de acordo com aquilo que a Tá gente bom. vai estudando, vai analisando, experienciando. Então acho que depende, vai variar mesmo. Mas O. Não, fala, termina, termina. não, eu falei é isso que eu tenho que finalizar. Mas eu acredito que a gente tem que experienciar, mas, né, chegar ao grau lá em cima no comando tá difícil, ainda pelo menos eu nunca cheguei não. O, o José mandou aqui, ó. José Augusto. Sobre o telescópio James Webb, entrou em órbita no fim de 2021. Essa tecnologia será determinante para a humanidade, com certeza. Acredita-se que acessará o espaço-tempo. É, porque Uhum. o James Webb, ele é muito mais poderoso que o Hubble, né? Sim, sim, eu vi um tempo desse aí uma matéria, as consciências no astral, os extraterrestres, eles ajudam a gente a ter aquela intuição, aquela forcinha, pra gente avançar tecnologicamente, porque vamos combinar, né, que a gente tá muito ainda atrasado pra Ah, outras, né, cidades astrais, enfim, a gente tá muito atrasado ainda. Eles dão aquela forcinha. Então eu acredito que sim, isso vai ser um grande avanço. Porém, eu acredito que a gente ainda vai demorar um pouquinho, semente, porque a gente caminha a passos, ih, eh, tartaruga, tartaruga, aqui é tartaruga. devagar, né. Tartaruga, exatamente. Tartaruga. Mas talvez é aquilo que a gente também precisa nesse momento. Então, assim, quando a gente, por exemplo, sai do corpo, é muito mais fácil para quem sai do corpo, você já quebra espaço e tempo. Agora para provar para a ciência, para, né, então vai chegar um pouco mais, vamos dizer assim, vai demorar um pouquinho, né. Mas assim, em relação se eu a espiritualidade me disse alguma coisa, se vai mudar alguma coisa, não sei. Mas a opinião da Roberta é que a tecnologia sempre ajuda. Na verdade, é a espiritualidade que deve estar intuindo aí, né, como eu falei anteriormente, a gente a evoluir mesmo, a gente chegar aí a provar, né, quebrar esse espaço e tempo e tantas outras multiversos, né, aí também, vários eus. Então, assim, e coisas que já quem faz uma projeção, já quem faz uma já sabe, né, mas a gente ainda está caminhando, a ciência ainda está um pouquinho atrasada, mas estamos caminhando, estamos caminhando. Talvez vai ajudar, vai ajudar. Você já ouviu falar do caso do Arthur Belletti? Não. É um cara que acho que ele era de outro país. E, Uhum, resumindo a história, ele foi abduzido. uhum. Só que pegaram ele, levaram para um outro planeta e lá ele conheceu toda a galera.
E aí ele escreveu um livro contando como foi essa abdução, o que ele viu Ah, lá, a tecnologia, o que eles conversaram, como que eles andavam. uhum. Mas ele E chegou em outro tempo, não é isso? Aqui, voltou em outro tempo, não é isso? ele ficou, não, ele foi pra lá e ficou 11 dias fora do planeta Terra. 11 Nossa. dias. 11 dias. E depois desses 11 dias trouxeram ele de volta. Mas o mais interessante que ele escreve, ó, e ele escreveu esse livro contando da época do 1960. Nossa. E o mais interessante no livro que ele escreve, que lá nesse planeta eles conversavam em telas, igual a gente, né? Aqui. E aí você fala nos anos 60, como que o cara escreve um negócio desse? É aquele negócio, né, ele já acessou já uma coisa bem futura, tecnológica. No astral, Semente, tem telas de tipo aquele filme lá do Homem de Ferro, sabe, eu Hum, não sei o nome, que você aparece, você manipula, então no astral tem, tipo, umas TVs que aparece, então tem tecnologia que a gente nem sonha, né, que pode acontecer. Por isso que eu falo que a gente está muito, muito longe. é, Mas esse cara então acessou uma coisa bem bacana e isso é. trouxe, hein, bastante E informação. depois eu vou te passar o link. Sim, A galera aí que também tiver afim, eu deixo o link aqui que tem um PDF. Eu tô lendo, muito legal. E assim, nossa, ele acessou não é astral, não. Foi corpo físico, viu? sim, E sim. isso que eu achei muito louco. Mas então, como ele foi lá? Ele tava acho que perto da casa dele, alguma coisa do tipo, na estrada. Chegou a nave e abduziram Hum, ele. Levaram, sim. pegaram e Então levaram embora. assim, o comando lá em cima tem um controle, diz: "Não, você vai", para você trazer aqui o seu relato. Né, É. e o que acontece com várias pessoas que são abduzidas, que acontecem essas coisas, e aí que elas são também chamadas de doida, né, taxadas de doida. Mas, ele os seres, eles pegam essas pessoas, assim, comuns, né, normalmente Mas, comuns, e fazem essas experiências, mas isso aí, não, mas você quer que eu te conte nossa, como que foi? Por que levaram ele? conta. Hã. Porque lá nesse planeta aí, eu não lembro o nome do planeta. Mas enfim, nesse planeta eles estavam com. Eles têm problema com a agricultura. Ah. A, o trigo deles não é tão bom igual o nosso. Então Uhum. eles sempre vêm pra cá pra estudar a terra e o trigo. Quando eles viram o ele, né, o ai, como que é o nome dele? O eu falei agora o nome do cara que foi abduzido. O Ah, eu Arthur. não lembro se é Arthur, Arthur, o Arthur. Arthur Belletti. Quando viram ele, acharam que ele era um agricultor. Então levaram ele para ele ensinar como que fazia as coisas aqui na terra, de agricultura. Mas quando chegou lá, ele não era agricultor. Ele era Nossa. entendeu? E ele contribuiu com alguma coisa? Contribuiu com nada. Contribuiu com a curiosidade dele. Contribuiu com a gente, trazendo aí informação com o livro. E é muito louco isso. Aí você fala assim, meu, como que um É, cara, acho que ele tinha mais de 50 anos já, nos anos 50, 60, e inventar tudo isso, meu, né? é. Muito É, a gente futurista, é sabe muito, também que tem não, muitos muito e assim, tem números comparando os uhum, dias de lá com o ano daqui. uhum. Mano, o Nossa. cara tem que ser muito gênio. É, assim, eu não sei, eu não posso falar Muita nem que sim, nem fantasia, que né? olha, eu não posso falar, Semente, porque, assim, quando eu conto as minhas experiências, às vezes, as pessoas acham que é fantasia. Então, por isso que eu não tenho como julgar uma experiência de uma outra pessoa, só Hum, quem vive que sabe. É por isso que, às vezes, na projeção astral, a gente muitas pessoas, principalmente na conscienciologia, fala assim: "Olha, faz a técnica e experiencia". Porque esse é o ideal, sabe. Porque quem vê de fora: "Nossa, que viajada, nossa, que coisa estranha". Pode ser viajada mesmo, sabe. uhum. Mas, é aquele negócio, o ET ainda não me veio e me levou a um
lugar, não aqui, fisicamente. Me levou no astral, mas não aqui. Mas, não sei, então só posso falar aquilo que eu experiencio, né, serpente, É. então Eu não acredito e não pode desacredito. ser verdade, pode ser mentira, né, porque tem gente que faz tudo aí pra ganhar fama, pra chamar Isso. atenção, então a gente tem que ficar esperto, a gente tem aquele negócio de confiar e desconfiar, tá, analisar, tá, vou ler, tá, tudo bem. Falou que ele Só que tem passou. gente que lê Falou e que já ele toma como verdade, né. falou que ele passou no teste lá dos americanos, sabe, de aqueles testes que eles fazem de acho que é o Se a pessoa tá falando a é, verdade, né. é o tatígrafo, eu não lembro o nome do Ai, aparelho não lá. lembro também o É, nome. Sim, falou que ele passou. é, É, eu tô que é, nem você, eu é. Fala só não desacredito e não acredito. Pois é, é isso que eu falei, simplesmente acho que a gente tem que experienciar, enquanto isso ainda não chegou pra gente, a gente fica por aqui no astral, por aqui, né, deixando nosso mundinho. E desses seres que apareceu pra você, que foi os pleidianos, os os jacarezinhos Os lá, como que é? arcturianos, o Arcturianos. reptiliano, Apareceu algum tem outro? os greys também. Apareceu algum outro diferente assim? Olha, não, não, os reptilianos, pleidianos, os arcturianos e os greys, Hum. foram esses que apareceram. Teve mais aquela outra espécie, né, que eu falei pra você de antes, de meio mais ou menos meio metro, mas eu não sei que espécie é aquela, né, uns olhos estranhos, meio cristal, não sei que espécie é essa não. Eh, a minha última experiência com os greys foi fantástica. Eu andei na nave, semente, fui pra Austrália, mas tudo no astral, né, tudo Então no astral, não foi aqui não. me conta aí como foi então essa. Foi, então, Faz tempo? eu já tinha faz uns 5 meses. Na mesma semana, eu tive 2 experiências com os greys. Eh, a primeira eu estava sentindo uma leveza durante o dia, né, e tal. E aí quando foi à noite, eh, eu fui me projetar, senti uma coisa positiva. E aí o mentor: "Ó Roberta, vamos mentaliza", que é o André, né, "mentaliza os mentores e tal, mentaliza os extraterrestres", aí eu disse: nem queria, né. E aí mentalizei, aí ele apareceu, né. Ele apareceu uma figura com um ser humano loiro, primeiro, porque a gente estava numa cidade, né. Eu apareci numa cidade, tipo no centro da cidade, eu só não sabia onde. Eu apareci no centro da cidade e ali ele pegou a minha mão, apareceu, pegou a minha mão, disse pra mim continuar andando, pra mim ficar calma, porque de vez em quando eu faço: "Ê, não sei o quê", disse pra mim manter a constância nas emoções. Abriu um portal e nessa, né, a gente foi abrir o portal, ele começou a voltar plasmado, da figura do Grey pequenininho. Então, a gente já saiu já no portal, né, do outro lado, já numa espécie de laboratório. Hum. E ali ele falou que era um laboratório de hipnose, que me levou ali para conhecer, e que eu ficasse calma. Só que antes de passar, né, na entrada, tinha umas coisas ali, eu fiquei com medo de entrar, e acabei tendo processos ali mentais, desculpa, tendo processos mentais e acabei voltando para o corpo, né. E aí eu fiquei super frustrada, porque eu disse: "Poxa, eu queria conhecer o restante dos Greys, né", eu estava vendo eles lá longe, semente. Um perto de mim, né, e outro lá longe, o laboratório, sabe quando você tem um laboratório cheio de, paredes de vidro, né, e super tecnológico. E eu estava doida pra saber o que que eles faziam ali e tal. Eu sabia que era alguma coisa com hipnose. Mas aí acabei voltando para o corpo, entrando na energia do medo e tal. E fiquei: "Poxa vida, ai, que não é possível que eu não tive experiência, não conversei com eles e tal". E na mesma semana, eu prometi para o pessoal, né, no meu canal, que se eu tivesse experiência a próxima vez, eu ia contar, e aí foi quando aconteceu. A mesma semana, eu saí por aqui pelo Reino Unido, né, em projeção e tal, e, mentalizei o meu mentor, apareci em um outro lugar, e na minha frente tinha uma maquinazinha, sabe, como se fosse um ET, Certo. mas era uma máquina, aquelas que a gente bota fichinha pra Sim. criança.
e estava ali se movimentando, só que estava escuro, eu não entendi, não enxerguei direito. E ali na hora eu fiquei super feliz, e depois eu: "Espera aí, mas isso é uma máquina? Como assim?". E aí quando eu achando que era espírito tentando, né, me enganar, eu saí de lá, e quando eu saí, eu disse: "Ah, espírito tentando me enganar". Quando eu ia virar, aí abriu uma portinha bem pequenininha do lado dessa máquina, e saiu um Grey, bem pequenininho. E ele disse assim: "Quer vir com a gente?". Eu disse: "Na hora". Eu disse: "Com certeza". Olhei Bora. bem pra ele, né, na hora. Olhei bem pra ele, porque olha, Semente, eu via as naves de vez em quando aqui por aqui, que aqui tem muita, e eu ficava: me leva", meu Deus, doida, né. E eu ficava pedindo pra me levar. E dessa vez eles me levaram mesmo. Aí, ele me convidou, eu entrei. Quando eu entrei, parecia que eu estava compactando, sabe, o meu corpo astral. E, ali eu fiquei bem cocorada ali, sabe, e eu vi 3 na nave, super tecnológica, Semente, tinha as telas que você mencionou, várias telas nas paredes tecnológicas, e na nave só tinha as 3 cadeirinhas com as 3 cabeçonas que eu vi lá na frente. E dali nós, né, eles me levaram para o a gente foi voando, né, e eles me levaram ali, eu vi onde é que eu estava, eu disse: "Gente, onde é que eu tô?". Eu comecei a sentir, tentar sentir, e fiquei na dúvida, né, América, Sydney, fiquei na dúvida, e quando eu olhei ali algumas placas, eu vi o endereço onde eu estava na Austrália, eu disse: "Puts grila, Nossa, que caraca, na da hora. Austrália com os greys". Muito bacana, a gente viu vários parques, assim, e eu estava super lúcida. Né, é muito bacana essas experiências, sabe. Então, assim, quando a gente conta e a pessoa não tem noção do que é projeção astral, ela vai achar que é loucura, como a gente estava conversando antes, entende. Eu falei: Então por "Ih, isso que essa a gente bicha tá sempre louca, né?". aí, eu aconselho: "Olha, vai, faz as técnicas e vê você", né. Mas assim, os extraterrestres, eles não aparecem para todo mundo. Porque as pessoas têm medo, a maioria das pessoas tem medo. Eles vão ver se você está preparado para receber, se você está receptivo para isso. Se você não tiver, eles vão ficar na deles, né. Agora como é que se contata um extraterrestre? "Nossa, eu quero contatar". Entra na energia, mas não assiste esses filmes de terror não. Lê livros sérios, vê autores sérios, pessoas sérias, sabe. Vê cursos. Eu tive uma experiência, quando eu fui comprar um curso do Laércio, por isso que eu recomendo bastante ele. Então eu recomendo ele também, que a gente estude profundamente. Tem outros livros aí, mas procurem pessoas sérias. Tudo aquilo que falar de medo, de sabe, assim, de coisas que reptilianos, estão aí no governo e tal, tudo que pânico, cause pânico, essas coisas, desconfie, né. Então a gente sempre tem que estar atento aí, porque mas entrar mesmo nessa energia, para que a gente possa, ter o contato, sabe. E eles aparecem, quando a gente quer mesmo, a gente aparece. Tem umas séries legalzinhas, sabe. Tem, acho que é Taken o nome da série. Tá quem? Aquela série ali, Nossa, isso é muito louco. eu assisti pra caramba aquela série ali, entrei, mergulhei, li várias coisas sobre eles, e aí foi quando eu entrei mesmo nessa energia e consegui uns contatos aí, né. Mas, hã Sabe o que eu foi queria te conseguido. sabe o que eu queria te perguntar? Se você lembra Hã, como que era a nave dessa última vez? Como que era por dentro, lembro. assim? Eu não vi muito por fora, porque ela só vi a porta, né, mas dentro ela não tinha nada. E ela era só tinha as 3, como vamos dizer, as 3 cadeirinhas, né, bem pequenininhas mesmo, as 3 cadeirinhas, e todas as paredes, era pequena a nave, provavelmente, como vamos dizer, naves de deslocamentos, pequenos deslocamentos, Certo. e aí essa Tipo, nave tinha várias TVzinhas, vários, sabe, controles, mas em formato de TV. E ali eles apertavam, mudavam e, na verdade, eu não vi eles apertando, mas pelo que a gente viu ali, eles modificavam não sei se era através do pensamento que eles modificavam, sabe, ou lá nos controles que eles faziam lá na frente, mas eles começaram a alternar aqueles compartimentos ali. E parecia tudo branco, muita luz, tecnológico,
Essa era, assim, o que eu via dentro, né. Da outra também, que era maior, né, a nave também era muito iluminada, sabe, não era parecida por dentro, mas era bem iluminada, a luz mesmo era parecida, mas a configuração dentro era diferente. No outro já tinha cabines, né, Certo. camas para o pessoal se como vamos dizer, se ficar confortável ali, e já nessa não, era só para os gurias, porque era bem pequenininha mesmo, sabe. Tanto é que eu entrei e fiquei assim, muito pequena. Mas eles, como vamos dizer, eles, manipulavam ali, como se fosse provavelmente pela mente, né, que eles manipulavam aquilo ali. Nossa, que louco, Mas hein? muito doido. Muito doido, Imagina, né? tu vê lá eles monitorando, vamos dizer assim, pilotando pelo pensamento. Nossa, muito doido. Não, muito doido. Ô, Rô, isso eu nunca te perguntei. É, e a sua família? O que eles acham desses papos seus, os amigos? O que que a galera fala, meu? Então, eu comecei esses contatos mesmo aqui, né. Quando eu era mais nova, eu não comentava nada sobre isso, até porque eu tinha muito medo, semente, muito medo mesmo. Até da minha sensibilidade, eu sentia espírito, eu tinha muito medo, eu não queria falar sobre isso. Mas depois, eles sempre depois se acostumaram que eu sentia algumas coisas, via algumas coisas, mas eu também não falava muito. Aqui, né, no Reino Unido, afastado de todo mundo, eu abri meu canal, e a Roberta já começou a falar mesmo, né. Mas assim, eh, meus pais acreditam, quer dizer, meus pais respeitam, né. Tá. Ninguém fala nada, assim, nem que sim, nem que não, sabe. Agora, tem alguns amigos, lógico, da infância, né, que perguntam: "Nossa, mas por que você nunca falava isso? Nossa, que não sei o quê". Só que, pô, já era uma como é que se fala? Uma sacanagem só, uma brincadeira só, a gente normal, né, imagina se eu começasse a falar sobre essas coisas. Então era muito doido. Mas aqui mesmo que eu comecei a ter experiências com esses ETs. Mas, assim, o pessoal, família, amigos, eles não dão opinião, entende? Ah, Provavelmente entendi. porque eles não acreditam, mas eles respeitam. Então, tá tudo certo. Se respeita, tá tudo certo. É, eu ia falar isso. Se tá respeitando, já tá bom pra caramba, É, né? porque assim, a gente também não pode empurrar, né, a nossa aquilo que a gente acredita, É, com certeza. nas nossas experiências no outro, né. Então, eu acho que quando tem respeito de ambas as partes, é que flui mesmo. Então, né, faz parte. Aí hoje em dia as pessoas não falam dos ETs, mas falam: "Ó, faz uma prece aí pra tua espiritualidade, faz não sei o que aí", sabe, assim, as famílias, assim, mas, os ETs eles ficam um pouco assim, de falar. Mas a espiritualidade, a mentora, já fala: "Olha, faz uma prece aí que é forte, que não sei o quê", na visão deles, né. Mas e aí eu vou e faço, ajuda e tal. O... Pô, vou te fazer uma última pergunta aqui do nosso papo, tá bom? Beleza. Que eu não sei se você falou pra mim da outra vez. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu mentor, como que você teve os primeiros contatos com ele, se você já sabe o nome, se você já viu, né? Sim, Muita gente sim. tem essa vontade de ver o mentor, né? Ou saber quem que é e não é algo tão fácil. Não, eles às vezes se mostram. Às vezes eles estão ali na intuição e não querem se mostrar para que a gente não fique dependente deles. Então por isso que às vezes eles não, sabe, só no tempo certo, no momento certo. E os meus mentores eu conheci só quando eu comecei a fazer o trabalho de frequência amor, que eu comecei a fazer, canalizações, meditações, mensagens, e foi aí que eu comecei mesmo a conhecer. Eu já ouvia, sentia algumas presenças, vozes, mas conhecer mesmo foi nas projeções astrais. Eh, então eu já tive eu sei, sabe, às vezes a gente só sente. Hum. Eu sinto e já ouvi outros mentores falando que o mentor artificial, vamos dizer assim, é o André. O que que significa isso? É aquele que te acompanha o tempo todo, que está ali te monitorando.
Então ele sabe tudo o que acontece, te dá as intuições também. E eu conheci outro há pouco tempo que ele nos auxilia também nos trabalhos, e falou o nome dele, que é Ártomos, até estranho esse nome, né, Artons. Ártomos, até estranho, Artons. É. Diferente. mas diferente, né. E falou isso em projeção, mas ele não apareceu. Ah, é? Ele quis não, ele não apareceu. Então assim, ele me levou em um lugar, né, nesses pequenos cochilos que eu te falei, naquele período, ele me levou num lugar, numa escola, parecia uma escola, e a mulher lá falou: "Olha, pergunte a Ártomos por que que ele te trouxe aqui". Eu disse: "Quem?" Ela: "Ártomos, o seu mentor". Então, assim, ele quis que eu soubesse o nome dele, mas ele não se apresentou diretamente, até hoje. Eu disse: "Olha, eu vou arranjar uma briga feia Vixe. com você, que você não se apresentou ainda pra mim". Ele se apresenta assim, eu sinto a energia dele, quando ele tá presente, mas aparecer mesmo uma imagem, ainda não. Eu Ô, acredito que é o tal do Blue, sabe? hum. O arcturiano, eu acredito, mas eu não tenho certeza. Ele também Ô, não fala, ô, entende? a sua história do nome dele é parecida com a minha, hein? Lembra que eu te contei? É, né? Da Olha escola? aí. Ah, lembra? Eu Caramba, lembro, caramba, hein, eu meu? lembro. Mas você já viu Acho que é ele? Você já... legal a gente saber, né, o nome. Ah, eu queria saber muito. Então, é bom a gente saber o nome. Agora sim, é aquilo que eu falei, para aparecer, Eu nunca vi o meu. depende, né. Ainda E não. eu vi, quer dizer, eu não lembro de ter visto, mas eu sinto a energia dele, né. Por isso que eu acho, não sei, eu acho pela energia, eu acredito ser o Blue, né, que eu chamo de arquituriano, mas ainda não tenho certeza, mas também ele não fala Da se é hora, ou não. da Vou hora. descobrir, vou descobrir. Vai descobrir. Pô, É. brigadão pelo nosso papo de hoje. Ah, imagina, gratidão. Entendeu? Obrigadão aí Não vou também. ficar esticando muito, que eu sei que aí é tarde já. Sim, sim, duas E horas da é, manhã. então, e eu sei que a gente se empolga. Sim, É. é verdade. A gente começa a bater papo, né, semente e vai, É, aquela nossa primeira live lá, a gente ficou batendo papo depois, mais umas 2 horas né. depois da live. Foi, eu acho que foi a gente finalizou às 4 da manhã aqui 4 horas pra da é, mas foi muito bom. foi da hora. Mas brigadão, Foi, Rô, muito pelo bom. papo, foi da Imagina, hora. obrigada também aí pelo convite, viu. Ah, você é da casa já, né? Logo mais você volta de novo. Você sabe disso, É, estamos né? aí, estamos aí. Deixa pra galera aí suas redes aí, quem quiser te encontrar. Pessoal, canal do YouTube, E Roberta hum, Neto com hum. 2 T's, e o Instagram, Roberta S Neto com 2 T's. E, ó, ficou uma pergunta aqui, quer que eu solto? Fala aí, Né? antes da gente Vamos, finalizar, é, vamos pra deixa, última? vamos pra última aqui que eu vi agora. Que é o Vini mandou aqui, ó. Existe alguma base compartilhada entre humanos e ETs em Ganymedes, satélite natural de Júpiter? Não tenho essa informação. Puta, Vini, eu vou ficar devendo também. Essa eu não Vamos sei, ficar não. devendo, nós não temos essa informação. É. Nem no astral, né? Você não sabe nada do tipo. E quando eu saio no astral, eu não pergunto muito. O que que eu sinto? Eu sinto que às vezes, assim, eu quero trabalhar. Quer dizer, às vezes se eu for, né, no caso, eu sinto às vezes, assim, se eu for muito curiosa perguntando de coisas, eu acho que eles vão se afastar. Não sei, eu tenho essa ideia. Mas, é aquilo que eu falei, eu indico muito também, já falei várias vezes já dele, o Laércio. Eu não sei se ele comenta sobre isso, mas eu nunca ouvi falar nem aqui e nem no astral sobre isso. Então, por isso que eu não tenho nem como comentar. Vou tentar trazer o Laércio aqui, hein? Traz, traz, vai ser muito bom. Vai Né? ser bem legal. E O pessoal vai aí, gostar. e pra gente finalizar aqui, eu preciso mandar um grande beijo pra nossa brother em comum, a Amy. Ah, Emília! Beijo. Abraço, minha Emília, amiga. beijo, 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 hein? Gratidão. Ela é da Ah, hora. linda. Ela é da hora. Tá, Muito gente boa. tá sempre aí dando aquela força. Sempre, sempre. E ela colocou aqui, ó. Tá esperando, esperando.
Ai, que legal. Da hora, É da isso hora. aí. Ô, Rô, então, dá aqueles 5 minutos aí que eu sempre te chamo depois, Beleza. tá bom? E Pessoal, gratidão aí e obrigado mesmo. é isso E qualquer aí. coisa, estamos lá no meu YouTube. É nóis. Então, fui, vamos lá. Galerinha, então é isso. Obrigado por mais um EP. Obrigado pela presença de todo mundo aí, certo? Se inscreva no canal para assistir os nossos conteúdos bacanas. Toque no sininho para receber as notificações e se inscreva no canal de Cortes do Cafofo, tá bom? Não se esqueça, quero ver todo mundo lá, certo? Se inscreva aí no canal para dar aquela força pro Black. E semana que vem tem mais, tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Hoje foi num formato diferente, eu tô nos testes ainda, mas acho que hoje rolou bem melhor, meio melhor que a última vez que eu fiz nesse formato. E é isso aí. Tamo junto. Beijo do Black. Valeu.